O supermercado estava lotado, o cheiro de pão fresco misturado ao frio dos refrigeradores cortando o ar. Helena empurrava o carrinho, sentindo cada olhar da fila como punhais. Ela conferiu o saldo no celular. Tinha dinheiro suficiente, mas quando o cartão tocou a máquina, transação não autorizada. Ela tentou de novo. Nada. O coração acelerava, o rosto queimando de vergonha. Theo, seu filho de 6 anos, a observava em silêncio, olhos arregalados, como se soubesse algo que ela ainda não sabia. Uma terceira tentativa, o cartão de poupança. Não passa. O carrinho cheio de mantimentos essenciais agora era um símbolo de derrota. Helena sentiu o mundo desabar. O olhar do filho era de culpa, mas também de coragem. Uma coragem que ela ainda não entendia. Então, a confissão veio. Mamãe, a culpa é minha. Eu doei o dinheiro para a geladeira do Miguel. O choque foi instantâneo. Cada centavo para o sustento da semana havia desaparecido. Trocado por um ato de altruísmo puro. A fila ficou em silêncio. O desespero de Helena se misturava ao orgulho. Um estranho, tocado pela bondade de Theo, resolveu intervir, pagando as compras sem esperar reconhecimento. No caos e na vergonha, uma lição surgia. Amor, coragem e união valem mais do que qualquer dinheiro. Se essa história despertou esperança em você, descubra mais episódios de Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Entre dor, coragem e superação, cada episódio é um aprendizado, porque cada caminho deixa uma marca. O aroma do pão quente, misturado ao cheiro metálico e frio dos refrigeradores abertos, era a assinatura olfativa daquele fim de tarde. Sexta-feira, o supermercado central fervilhava com a ansiedade da semana concluída e a promessa de descanso que pairava no ar pesado. Para Helena, de 35 anos, o supermercado não era um prelúdio de descanso. Era uma zona de combate, uma arena onde cada centavo era um soldado e o orçamento, a única linha de defesa. Ela empurrava o carrinho, que rangia ligeiramente na roda dianteira esquerda, um som familiar que já não incomodava mais. Theo, seu filho de 6 anos, vinha logo atrás. Ele não estava pulando ou pedindo doces, como de costume. Havia um silêncio incomum em Theo, uma quietude que parecia absorver a luz fluorescente fria do teto. O carrinho de Helena não era opulento, mas era essencial. 32 itens. Leite integral, ovos, arroz, feijão preto, o corte mais em conta de peito de frango e um único pote pequeno de geleia de morango. O único luxo permitido para a semana, conquistado após Theo ter tirado nota máxima no teste de matemática. Helena parou na fila de caixas expressos, a número 4, onde uma jovem de uniforme azul claro, com o crachá indicando o nome Bruna, passava os produtos com uma velocidade robótica. O scanner emitia um bip rítmico, um tic-tac da realidade financeira. Enquanto os produtos deslizavam, Helena sentiu o peso da semana esvair-se, substituído pela satisfação contida de ter completado a missão. Ela tinha conferido a conta. Havia feito os cálculos na calculadora do celular enquanto esperava na fila dos frios. R$ 158,45. E na conta bancária, ela sabia que haviam exatos R$ 165,20. Uma margem apertada, mas suficiente. O salário caíra na quarta-feira e a maioria das despesas fixas já tinha sido paga. Aquele valor era o sustento puro, o resíduo líquido da semana. Deu R$ 161,92, informou Bruna, a voz monocórdica. Helena franziu a testa. Um desvio de R$ 3,47. Onde teria errado? Ela revisou mentalmente os preços, mas o desvio era irrelevante. Ela sorriu levemente, buscando o cartão de débito na carteira de couro desgastada. Débito, por favor, disse Helena, estendendo o cartão. Theo, que estava parado perto da esteira, parecia uma estátua de gesso. Ele não olhava para a esteira, nem para os doces próximos. Seus olhos fixavam-se apenas no ponto exato onde o cartão de Helena tocaria a máquina. Bruna inseriu o plástico. O visor brilhou, pedindo a senha. Helena digitou os 4 dígitos que conhecia de cor, os dedos firmes. O teclado clicou. Houve um segundo de espera, onde o ar pareceu se adensar. Então, o som. Não o som de aprovação,
Um bip agudo e amigável. Foi um som seco, metálico, acompanhado pela mensagem cruel e luminosa na tela. Transação não autorizada. Helena sentiu um calor subir pelo pescoço. Ela nunca, jamais tinha passado por isso. Ela era meticulosa. Pode tentar de novo. Por favor. Deve ter sido erro do sistema. Ela pediu, o tom de voz um pouco mais alto do que pretendia, tentando abafar o súbito silêncio que se instalou entre ela e a caixa. Bruna suspirou, um som quase inaudível, mas que carregava o peso de uma longa jornada de trabalho. Ela retirou o cartão e o reinseriu com menos delicadeza. É comum o sistema dar falha na sexta-feira, senhora, Bruna disse, mas a linha de seus lábios indicava que ela não acreditava na própria afirmação. Helena olhou para Theo. O menino estava pálido. A palidez não era a de quem estava entediado, mas a de quem estava à beira de um precipício. Seus olhos castanhos, geralmente cheios de vivacidade, estavam arregalados, refletindo a luz agressiva. Havia uma expressão de profundo conflito, interno ali, de uma culpa quase física. A segunda tentativa veio. Senha digitada. O peso do silêncio da fila atrás delas agora era palpável. Helena podia sentir os olhares. O julgamento silencioso das pessoas que também queriam ir para casa, mas que agora estavam presas pela sua inépcia financeira. Transação não autorizada. A cor de Bruna mudou. De profissionalismo tedioso, passou para uma impaciência fria. Ela retirou o cartão e o devolveu a Helena com um movimento brusco. Senhora, seu saldo está insuficiente. O banco está indicando que o cartão não tem cobertura para o valor de R$ 161,92. O chão pareceu ceder sob os pés de Helena. Não era possível. Ela não gastou nada desde quarta-feira. Nem um centavo. Ela checara o aplicativo mais cedo para ter certeza de que poderia incluir a geleia de morango. E o valor estava lá. Eu juro, deve haver um erro. Meu salário caiu na quarta. Eu tenho esse dinheiro. Ela insistiu, sentindo a voz tremer levemente. O rubor em seu rosto era um mapa da sua vergonha. Ela sentiu o olhar de Theo perfurando-a. Ele não estava triste, estava apavorado. E havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar, que a fez desviar o olhar por um instante. Era arrependimento. Mas por quê? Temos que retirar as compras da sacola? Ou a senhora tem outro cartão? Perguntou Bruna, agora olhando por cima do ombro de Helena, para a fila impaciente. Helena abriu a bolsa, buscando freneticamente o outro cartão. Ah, sim, o cartão da conta de poupança. A pequena reserva que ela jurou a si mesma nunca tocar, exceto em emergências absolutas. Isto era uma emergência. Ter a cesta de compras devolvida à prateleira, diante de Theo, seria mais que uma vergonha. Seria a admissão de uma falha que ela trabalhava duro demais para evitar. A terceira tentativa. O cartão da poupança. Helena respirou fundo, tentando transmitir esperança para Theo com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. A senha. O clique. Aguardando. Transação não autorizada. Um zunido agudo começou a vibrar na cabeça de Helena. As luzes brancas do supermercado pareceram se intensificar, queimando a cena. 2 cartões. 2 contas. Ambas rejeitadas. Eu sinto muito. Eu vou ligar para o banco agora, disse Helena, pegando o celular com as mãos trêmulas. Ela precisava de um momento, um breve retiro para longe daquele julgamento silencioso. Atrás dela, o executivo de camisa engomada, cujas rugas de impaciência se aprofundavam no contorno tenso dos seus lábios, pigarreou alto, apoiando o peso do corpo na perna direita, impaciente pelo movimento lento da fila. Helena, tentando ignorar a pressão, afastou-se ligeiramente da esteira, mantendo-se ao lado do carrinho cheio, como um general defendendo o último posto de suprimentos. Theo fez um movimento brusco. Ele agarrou o tecido da calça de Helena. Sua respiração estava superficial e rápida. Mamãe, não ligue, sussurrou Theo, a voz embargada, mais fina do que o normal. Eu preciso ligar, Theo. Eu preciso saber o que aconteceu com o dinheiro. Nós não temos mais nada até a próxima semana. E isso, ela gesticulou para o carrinho. Isso é tudo. Mas a culpa é minha, ele conseguiu dizer. E a palavra culpa quebrou no ar, chocando-se contra o silêncio tenso. O silêncio foi ainda maior. Helena não podia acreditar no que ouvira. Theo, culpado? De quê? Ele tinha 6 anos. Sua maior falha na vida era deixar a pasta de dentes aberta. Ela se ajoelhou rapidamente,
ignorando a dor nos joelhos. Seus olhos encontraram os dele. Naquele momento, no meio do supermercado, sob a luz inclemente, ela viu não a inocência infantil, mas o pânico maduro de quem sabe que causou um desastre. Theo, o que você fez? O que é isso de culpa? Ela perguntou. A voz baixa, controlada, mas vibrando de medo. O menino não respondeu imediatamente. Ele apertou os lábios, e uma única lágrima escorreu, quente e rápida, caindo na manga de seu casaco de moletom azul marinho. Ele olhou para o chão de azulejos brancos, recusando-se a sustentar o olhar da mãe. Ele estava preso no seu próprio labirinto de arrependimento. Helena sentiu um frio na barriga. Seria algo pequeno? Um brinquedo quebrado? Ou algo sério? Naquele contexto, com o caixa parado e a comida na esteira, qualquer coisa séria parecia catastrófica. O conflito de Helena agora era triplo: o financeiro, o social, a vergonha na fila e o maternal, a angústia pelo que Theo poderia ter feito. Ela colocou a mão no ombro dele, a pressão suave, mas firme, implorando pela verdade. Me diz agora, meu amor. O que houve? A mão de Theo tremeu. Ele ergueu a cabeça e engoliu em seco. A resposta dele não era uma desculpa. Era uma confissão, cheia de pesar e uma coragem inesperada para um garoto tão jovem. O dinheiro, ele não está mais lá, mamãe. Eu o dei. A confissão pairou sobre eles como a névoa fria que emanava da seção de laticínios próxima. Helena piscou, processando a frase de Theo, uma frase que desafiava a lógica da sua realidade apertada. 6 anos de idade. Dar dinheiro. Onde? Como? Você o deu, Theo? Pra quem? Quanto? Helena perguntou. A voz agora um sussurro rouco. Um esforço para manter o descontrole fora do alcance dos ouvidos curiosos da fila. A máquina de cartão, parada na tentativa fracassada, era um monumento à sua falência momentânea. Bruna, a caixa, observava a cena com uma mistura de tédio e leve curiosidade, enquanto a fila se esticava, respirando audivelmente. Theo fungou, a lágrima solitária transformando-se em um rio que descia pelas bochechas vermelhas. Ele limpou o rosto com as costas da mão, sujando o moletom com o sal das lágrimas. Para o Miguel. O Miguel da escola, ele explicou, a voz falhando. Helena conhecia Miguel, um garoto silencioso, da mesma turma de Theo, cujo cabelo era sempre um pouco comprido demais, e as roupas sempre ligeiramente puídas. Havia uma tristeza inerente em Miguel, que Theo, notoriamente empático, sempre notava. O Miguel? Por que, meu amor? Ele pediu dinheiro? Theo balançou a cabeça vigorosamente, refutando a ideia de que Miguel fosse um pedinte. Não, o Miguel não pediu. Ele não fala sobre isso. Helena pensou no que poderia ter acontecido que envolvesse o dinheiro de sua conta. Teria Theo encontrado o cartão e o usado em algum jogo online? Uma compra impulsiva? Mas ele sabia que o cartão da mãe era para comida e aluguel, e não para o mundo digital de jogos. O conflito interior de Helena se aprofundava. A raiva pelo ato irresponsável lutava com a necessidade de entender o raciocínio puramente infantil por trás dele. Theo se encolheu, apontando para o celular de Helena, que ela ainda segurava, pronta para ligar para o banco. Lembra, mamãe, quando o papai falou sobre vaquinhas? Ele disse que era quando as pessoas precisavam muito e a gente podia ajudar? Helena lembrou-se. Há meses o pai de Theo, que não morava mais com eles, mas mantinha contato, havia comentado sobre uma campanha de arrecadação de fundos online em um jantar. Theo, sempre atento, parecia ter assimilado a lição, mas de uma maneira perigosamente literal e descontextualizada. Lembro, mas o que isso tem a ver com o nosso dinheiro? Theo respirou fundo, a confissão completa exigindo toda a sua coragem infantil. O incêndio, mamãe. O incêndio da casa do Miguel. Você esqueceu? O fogo. A notícia havia circulado na escola há uma semana. Um acidente elétrico na casa antiga da família de Miguel. Eles tinham perdido tudo. Móveis, roupas e todos os brinquedos. Helena tinha sentido pena, claro. Ela havia mandado Theo levar um pote extra de bolachas na merenda para Miguel. Um pequeno gesto de solidariedade dentro das suas possibilidades. E o que você fez com isso, Theo? Ela sentia que estava prestes a cair no buraco negro da sua conta bancária. Tinha um link no grupo da mamãe do Miguel. Ela postou o link da vaquinha para comprar uma geladeira nova. Eu peguei seu celular de manhã, quando você estava no banheiro. Eu digitei a senha. Eu sei a senha, mamãe. A senha. Os 4 dígitos que ela usava para tudo,
que ele via ela digitar todos os dias, uma informação preciosa, entregue de forma descuidada à inocência. E você colocou o nosso dinheiro nessa vaquinha? Eu não coloquei todo o dinheiro, ele protestou, tentando se defender da iminente catástrofe. Eu coloquei só o que estava sobrando, o que era para emergências. Helena precisou de um instante para respirar. O que estava sobrando era o que estava sobrando, após as contas fixas. Mas era a totalidade do dinheiro para comida, luz e água até o próximo dia 5. O saldo remanescente, conforme ela havia checado, era de R$ 165,20. Você colocou R$ 165 na vaquinha, Theo? Ela sussurrou, a voz carregada de horror e descrença. Theo balançou a cabeça, confirmando. Ele se sentia um herói frustrado. A imagem da tela do caixa, com o valor de R$ 161,92, brilhou nos olhos de Helena como um farol de desespero. O que o cartão havia recusado era exatamente o que ele havia doado. Não havia margem de erro. O dinheiro para o sustento da semana se foi, trocado por uma geladeira para a família de um colega de escola. O conflito mudou. Não era mais sobre um erro bancário. Era sobre a pureza catastrófica de um ato de coragem e empatia. Atrás, o executivo pigarreou de novo, desta vez com mais força. Bruna olhou para o relógio, claramente indicando que sua paciência tinha acabado. Senhora, se não for possível pagar, preciso liberar a máquina para o próximo cliente, disse a caixa, com um tom que não permitia discussão. Helena levantou-se lentamente, o corpo rígido. Ela olhou para o carrinho, para os ovos, o arroz, o feijão, a comida, a necessidade básica, e depois olhou para Theo, cuja nobreza ingênua os tinha levado à bancarrota por uma semana. Sim, eu sinto muito, Helena disse a Bruna, voltando-se para o carrinho. Ela precisava ligar para o banco, mesmo sabendo a resposta. Precisava confirmar se havia alguma forma de estornar, de reverter o ato precipitado. Enquanto ela tateava o celular, Theo tomou uma decisão. O silêncio e a discrição acabaram. Ele sabia que o sofrimento de sua mãe se devia à sua tentativa de consertar a situação ligando para o banco. Ele precisava assumir a responsabilidade total, publicamente, para que a humilhação de Helena se transformasse na sua. Ele deu um passo à frente, para o lado da esteira, e elevou a voz, um grito fino e estridente que rasgou o burburinho da multidão. A culpa não é da mamãe, a culpa é minha. O som foi como uma sirene de incêndio. Toda a fila parou. O executivo, prestes a reclamar, congelou. Theo apontou para o carrinho, para o símbolo de sua privação. Eu doei o dinheiro. Para o Miguel. Para a geladeira dele. Ele perdeu tudo no fogo. E eu queria dar uma esperança para ele. A confissão, proferida em voz alta e com toda a força de sua dor, não era apenas para Helena. Era para o mundo, para os olhares acusadores. Era um ato de justiça moral, mesmo que financeiramente desastroso. Helena parou, o celular a centímetros da orelha. O rosto estava vermelho, não de vergonha, mas de uma emoção complexa que misturava a fúria da privação com um orgulho lancinante. Seu filho era um pequeno desastre financeiro, mas um gigante moral. A fila, antes um bloco de julgamento, começou a se dissolver em olhares curiosos, alguns de choque, outros de surpresa. O peso da revelação era imenso. Bruna, a caixa, piscou. A expressão de tédio desapareceu, substituída por algo que parecia humanidade. O quê? Ele fez o quê? Alguém murmurou na fila. Helena ajoelhou-se novamente, mas desta vez, ela não estava buscando a verdade. Ela estava buscando refúgio no filho, na pureza da sua intenção. Theo, ela mal conseguia respirar. Eu sei que estávamos apertados. Eu sei que a gente só tinha esse dinheiro, mas eu vi o desenho que ele fez. Ele desenhou a casa queimada, e ele estava com frio na hora do lanche. Eu não podia não ajudar, Theo continuou, defendendo seu ato de superação altruísta. O conflito dentro de Helena se resolveu. O dinheiro havia se ido. A fome estava à vista, mas a essência moral de seu filho estava intacta, brilhando como um diamante em meio à poeira da derrota material. Ela não gritou. Não o repreendeu. Ela o abraçou ali mesmo, no chão frio e sujo do supermercado, sob o olhar de dezenas de estranhos. Um abraço apertado que comunicava o peso de sua gratidão e a profundidade de sua dor. Você é o menino mais generoso que eu já conheci, ela conseguiu dizer, a voz abafada contra o cabelo cheiroso dele.
A cena era surreal. Uma mãe abraçando o filho culpado, enquanto as compras essenciais repousavam na esteira, rejeitadas pela vida. O abraço de Helena e Theo durou um longo minuto. Um minuto que parecia estender-se para além do tempo normal do supermercado, transformando a área do caixa em um palco de drama familiar íntimo e exposto. As pessoas na fila murmuravam, alguns com reprovação pela demora, mas muitos com uma curiosidade atenciosa. A confissão de Theo havia quebrado o gelo da impessoalidade. Quando Helena se afastou, ela segurava o rosto de Theo entre as mãos, secando as lágrimas. Os olhos dela estavam marejados, mas agora refletiam uma resignação firme, quase uma força recém-descoberta. Você fez algo de uma bondade imensa, Theo. Você agiu com coragem, mas você precisa entender que esse dinheiro era o nosso alimento, Helena explicou, sua voz mantendo a ternura, mas enfatizando a gravidade. Eu sei, mamãe. Eu comecei a sentir arrependimento no caminho. Quando você colocou a geleia, eu pensei, se o cartão recusar, você não vai ter dinheiro nem para o lanche, e você vai ficar brava comigo. Helena sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu não estou brava, estou chocada, mas muito orgulhosa do seu coração. Bruna, a caixa, pigarreou discretamente. Ela parecia dividida entre a necessidade profissional de manter o fluxo e a emoção súbita que a cena havia provocado. Senhora, Bruna interveio, a voz mais suave agora. O que faremos com os produtos? Eu preciso registrá-los como devolvidos. Helena olhou para os 32 itens. Devolver a comida. Enfrentar a semana com a geladeira vazia. Era uma realidade brutal. Sim, Bruna. Eu não tenho como pagar. Vamos ter que devolver tudo. Helena respondeu, a dignidade forçada. Ela estendeu a mão para começar a recolher os itens. O executivo impaciente atrás dela, um homem alto de terno cinza chumbo, que até então havia sido a personificação do conflito social, deu um passo à frente, quase tocando o carrinho de Helena. Espere, ele disse, a voz grossa. Não devolva as compras. Helena virou-se surpresa. O homem, cuja expressão estava suavizada, não parecia mais um predador impaciente, mas alguém que estava lutando contra a própria indiferença. Sinto muito, senhor. Mas meu saldo é 0. Meu filho fez uma doação. Generosa, mas inoportuna. O homem olhou para Theo, que se agarrou à perna de Helena, desconfiado do novo intruso. O homem acenou com a cabeça. 100% de esperança e 0 de senso prático. Eu entendo, ele disse sem sarcasmo. Ele tirou a carteira de couro preto e retirou seu próprio cartão de crédito, preto e brilhante. Passe as compras dela, Bruna. Eu pago. Helena sentiu o nó na garganta apertar. A oferta era um balão de ar em meio ao sufocamento, mas a sua superação pessoal exigia que ela recusasse a esmola, por mais necessária que fosse. Não, senhor. Eu não posso aceitar. Eu agradeço de verdade, mas essa é uma lição que Theo e eu precisamos aprender sozinhos. Ela disse, a voz firme. Lição de quê? Lição de que a bondade gera miséria? O homem questionou, voltando o olhar para Helena, os olhos castanhos fixos. Não se trata de esmola. Trata-se de justiça. Seu filho fez um ato de coragem, que a maioria dos adultos aqui seria incapaz. Ele priorizou a necessidade de um estranho sobre a dele. Isso merece ser recompensado, não punido com fome. Ele colocou o cartão na bancada, deslizando-o até perto de Bruna. Passe as compras dela. Ele repetiu. Desta vez com a autoridade de quem não aceitaria objeções. Bruna hesitou, olhando para Helena, buscando a permissão da cliente. Helena estava em uma encruzilhada de emoções. Ela queria lutar contra o orgulho ferido, mas o cansaço da semana, a imagem do carrinho cheio de suprimentos essenciais e o olhar faminto de Theo, esperando que a mãe resolvesse o problema, a venceram. Eu não sei nem seu nome, Helena conseguiu dizer, sentindo-se pequena. Meu nome é Ricardo. E o seu é Helena. Eu só quero que você leve essa comida para casa, sua e do seu filho, que tem um coração maior do que o orçamento de vocês. Bruna, sem esperar mais, pegou o cartão de Ricardo e o inseriu na máquina. O visor piscou em verde, e o bip de aprovação soou, alto e claro, substituindo o som seco da recusa que ainda ecoava na memória de Helena. O total de R$ 161,92 foi liquidado. Ricardo nem olhou o recibo. Ele pegou o cartão e estava pronto para ir,
dando a entender que o ato de amor ao próximo já estava completo e não precisava de agradecimentos prolongados. Muito obrigada, Helena sussurrou, a voz embargada. Ela não sabia o que dizer. Como medir a gratidão por algo tão fundamental? Ricardo olhou para Theo, que agora o observava com menos pânico e mais admiração cautelosa. Continue sendo um bom garoto, Theo. E não se preocupe com o dinheiro agora. O dinheiro a gente recupera. O que você fez, a esperança que você deu ao seu amigo, isso não tem preço. Ricardo disse, e com um leve aceno de cabeça para Bruna, ele se afastou rapidamente, desaparecendo na multidão, voltando ao anonimato. Bruna começou a empacotar as compras com uma energia renovada, quase sorrindo. O conflito, na área do caixa, havia sido resolvido por uma intervenção externa, mas a mudança interna em Helena era mais profunda. Helena olhou para Theo, que estava mais aliviado, mas ainda contido. Viu, meu amor? Sua bondade voltou para nós. Não foi um castigo, ela disse, puxando-o para mais perto. Eles saíram do supermercado para a noite fresca, o cheiro de ozônio de uma chuva que se aproximava pairando no ar. A sacola era pesada, mas o peso no coração de Helena havia diminuído. No entanto, a magnitude da situação ainda o atingia em ondas. Ela precisava entender melhor a mecânica da doação de Theo, como ele havia conseguido o link, e por que o valor exato. Enquanto caminhavam os 4 quarteirões até o pequeno apartamento, Helena carregava as sacolas, e Theo, o pote de geleia de morango, protegido como um tesouro. A luz amarelada dos postes banhava a rua silenciosa, contrastando com o brilho agressivo do supermercado. O silêncio, entre eles, não era tenso, era pensativo. Helena estava processando a montanha-russa emocional da última hora, a vergonha da rejeição, o choque da confissão, o alívio da intervenção de Ricardo. Ao chegarem em casa, o apartamento no 3º andar era modesto, mas acolhedor. O cheiro de móveis antigos e incenso barato era o conforto familiar. Helena depositou as sacolas na bancada da cozinha, os itens essenciais agora seguros. Vem cá, Theo. Vamos conversar seriamente sobre isso, Helena chamou. Theo subiu na cadeira, os pés balançando no ar. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em 1 hora, a inocência levemente desgastada pela experiência de seu arrependimento público e a subsequente redenção concedida por um estranho. Você tem que me contar exatamente como fez essa doação. Você não pode mexer no meu celular sem permissão, especialmente com coisas importantes como o banco, ela instruiu, a voz suave, mas firme. Theo assentiu, os lábios apertados. Eu sei, mas eu achei que se eu te pedisse, você ia dizer não, porque você ia calcular. A franqueza de Theo atingiu Helena. Ele não confiou na sua capacidade de conciliar a necessidade do próximo com a sua própria, o que a fez sentir uma ponta de culpa. Talvez ela fosse excessivamente rígida com os limites financeiros, transformando o dinheiro em um tabu. Theo explicou que quando a mãe de Miguel postou o link da vaquinha no grupo da escola, ele salvou o link na área de notas do celular de Helena. Naquela manhã, enquanto ela tomava banho, ele pegou o celular, digitou a senha, acessou o link e navegou até a página de doação. E o valor? Por que R$ 165,20? Helena perguntou, sentindo a dor da perda daquele número exato. A tia do Miguel tinha escrito que o objetivo era R$ 5.000 para a geladeira e o fogão. E aí eu vi que só tinha R$ 4.834,80. Eu fiz a conta para completar. Theo explicou, com uma lógica matemática surpreendente para um garoto de 6 anos. Eu olhei no aplicativo do banco, vi que a gente tinha R$ 165,20, e aí eu coloquei esse número exato na doação, para a vaquinha fechar. Helena levou a mão à boca, sufocada. A justiça de Theo não era apenas moral, era numérica. Ele não queria apenas ajudar, ele queria resolver o problema, fechar a conta, garantindo que o objetivo da família de Miguel fosse alcançado, custe o que custasse. Ele havia sacrificado o próprio conforto para garantir a meta de um colega. A superação de Helena começou naquele instante. O conflito financeiro, embora real, não era mais o foco. O foco era a monumental inocência moral que seu filho exibia. Você viu o nome Helena Pereira na lista de doadores? Ela perguntou. Sim, mas eu não sabia que ia recusar na hora da compra. Eu só queria ver o número da vaquinha ficar redondo, ele disse, voltando ao arrependimento.
causado pela consequência, não pelo ato em si. Helena levantou-se e foi até a bancada. Ela tirou o peito de frango da sacola, colocou-o na geladeira e parou. A geladeira dela estava velha, mas funcionava. A de Miguel estava destruída. Você foi muito corajoso, ela repetiu, voltando a abraçá-lo. A partir de hoje, nós não temos mais segredos financeiros. E você nunca mais mexe no meu celular sem perguntar. Combinado? Combinado, ele respondeu, com a seriedade de quem acabara de assinar um tratado de paz. Helena sabia que a situação ainda era precária. Ricardo pagou a comida, o que lhes dava um respiro imediato, mas o saldo da conta continuava zero. Eles precisariam de um milagre para pagar as contas restantes. Ela decidiu que era hora de reverter o aprendizado. Em vez de punir Theo, ela o envolveria na solução, transformando a crise em uma oportunidade de crescimento. Sabe, Theo, agora que o dinheiro se foi por uma boa causa, nós temos que ser criativos. Como vamos conseguir pagar a luz, que vence na semana que vem? Theo pensou por um momento, a testa franzida em concentração. Ele olhou para a sacola de compras, depois para a janela, onde a luz da cidade brilhava. A gente pode fazer mais vaquinhas, mas só para o nosso aluguel? Ele sugeriu, com a lógica simples de uma criança. Helena riu levemente. Não, nós não vamos pedir esmola, meu amor. Mas vamos mostrar o valor do trabalho. A gente pode fazer bolos. Você me ajuda a embalar. E vendemos na rua no sábado. Você é bom com os números. Pode ser nosso caixa. Os olhos de Theo brilharam. A ideia de transformar o desastre em superação e trabalho em equipe o fascinou. O conflito havia se transformado em um desafio de esperança. Naquela noite, antes de dormirem, Helena ligou o computador, decidida a enviar uma mensagem anônima à mãe de Miguel, informando que a doação que completou o valor fora feita pela família. Ela queria apenas garantir que a mulher soubesse que a justiça social havia sido feita, sem exigir reconhecimento. Ao abrir o navegador, Helena viu o aplicativo do banco que ela havia minimizado horas antes no supermercado. Ela clicou, mais por reflexo do que por esperança. E então, ela viu. A transação de R$ 165,20 para a vaquinha de Miguel estava lá, registrada. Mas havia outra transação. Uma entrada que ela não havia notado antes do colapso no supermercado. A transação tinha a descrição: reembolso e bônus de solidariedade. O valor, R$ 500. Helena olhou para o número. Piscou. Um erro? Não. O valor estava ali, sólido, na conta. A única pessoa que sabia da situação era Ricardo, o homem do terno cinza. Ele não apenas pagou as compras, ele havia depositado um valor extra, talvez como forma de garantir que a lição de Theo sobre coragem não resultasse em privação real. O impacto da bondade de um estranho era avassalador. O saldo de R$ 500 na conta de Helena não era uma solução mágica para todos os problemas, mas era a prova tangível de que a bondade, quando pura, ressoa e gera retorno. Helena olhou para o computador, sentindo o peso da gratidão por Ricardo, o executivo anônimo que se transformou em anjo da guarda financeiro. Ela percebeu que a superação não veio apenas de sua força interna, mas da união invisível de pessoas dispostas a equilibrar a balança da justiça. Ela não tentaria devolver o dinheiro. O depósito de Ricardo era uma declaração. O ato de amor de Theo merecia apoio. Ela usaria os R$ 500 com a mesma responsabilidade que ele havia demonstrado ao sacrificar o último centavo. Na manhã seguinte, Theo acordou renovado. O peso do silêncio e do arrependimento havia desaparecido, substituído pela empolgação de ser o novo caixa do projeto de bolos. Enquanto Helena preparava o café da manhã, com o leite e os ovos que Ricardo havia pago, Theo perguntou: Mamãe, a gente vai começar a vender os bolos hoje? Helena sorriu. Passando manteiga no pão. Não hoje, meu amor. Temos uma pequena folga. Um amigo muito gentil resolveu nossa situação. Mas a lição continua. Temos que economizar e trabalhar duro. Theo fez uma pausa, olhando para o rosto da mãe, tentando decifrar o mistério de sua subida súbita da miséria para o conforto. Mas o dinheiro voltou? Não o mesmo dinheiro. Mas a esperança voltou, Theo. E um pouco mais, Helena explicou. Helena sentou-se ao lado dele. A gente não pode mais cometer o erro do celular, mas eu nunca, jamais, quero que você perca essa sua capacidade de sentir a dor do outro. É isso que nos faz humanos, Theo. É isso que te faz verdadeiramente meu filho. Theo sorriu. Ele entendeu a lição completa.
O desastre se transformou em uma história de triunfo. Mais tarde, naquele dia, Helena escreveu uma nota curta para a mãe de Miguel, não para se identificar, mas para oferecer mais ajuda, agora que tinha o respiro financeiro. Ela ofereceu roupas antigas de Theo e alguns brinquedos que ele não usava mais. Ela assinou apenas como uma mãe que entendeu a lição do seu filho. Ao longo dos dias seguintes, Helena e Theo fizeram um novo orçamento. O dinheiro de Ricardo foi usado para a conta de luz e o aluguel. Eles voltaram à disciplina apertada, mas agora com uma perspectiva diferente, mais leve. A imagem do caixa, do cartão sendo recusado, permaneceu na memória de Helena, mas agora era uma lembrança envolta em gratidão e orgulho. Ela havia sido salva não por uma transação bancária bem-sucedida, mas pela pureza do coração de seu filho e pela coragem generosa de um estranho. O conflito havia se encerrado. A fome e a vergonha haviam sido afastadas. Helena olhou para Theo, que estava desenhando na sala, rabiscando com força um arco-íris grande e brilhante. O amor e a união entre eles, reforçados por aquela crise, eram as únicas moedas que nunca se recusaram, as únicas que pagavam juros em esperança. E esse era o saldo que, no final, importava mais.